perdão, Lucas 13, do capítulo Lucas 13, versículo 22. Lucas 13, 22. Amém? E percorria as cidades e as aldeias, ensinando a caminho para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam? E ele lhe disse: porfiai, se esforçai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começares de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas respondendo o Senhor, o pai de família, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começarás a dizer: temos comido, bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele dirá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentarão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há de ser os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Até aí, povo de Deus. Podem sentar. Jesus, ele passa nesta terra todo o teu ministério, que se inicia com 30 anos de idade até os 33, a tua crucificação. Ele está ensinando sobre o reino dos céus. Naquele tempo, Jesus caminhava, andava de cidade em cidade, ensinando e falando sobre a palavra de Deus, ensinando o que era o reino de Deus, ensinando ao povo como se havia de se comportar e obedecer a Deus para ir morar no céu um dia. Multidões e mais multidões, a Bíblia diz que seguia o Senhor. Jesus parava nas praças, parava nas praias, e a Bíblia diz que muitas das vezes só em homens seriam mais de 5 mil, fora mulheres e crianças, que ouviam a palavra de Deus, que ouviam a sua pregação, que ouviam o seu sermão. Isso de cidades em cidades. Eu imagino qual o tamanho da multidão que ouviu Jesus pregar, o próprio Senhor. Não foi os discípulos, não foi pregadores, não foram levitas que foram levar a palavra, mas o próprio Deus, falando do reino de Deus, falando do que era necessário, falando do que se falava, a palavra verdadeira de Deus. E a Bíblia fala que muitos daqueles que, por mais que viam sinais, maravilhas extraordinárias, curas, libertação, curas de mortos, levantar mortos da sepultura, mas não criam no Evangelho do Reino. Viam os sinais, queriam sinais,
mas não queriam o dono dos sinais. Uma certa vez Jesus estava pregando e a palavra dele foi muito dura. E aí começou a levantar um, levanta outro, levanta outro, levanta um lá, uma família aqui, outra lá. E de repente, diante dele só ficaram alguns e os seus discípulos. Porque acharam que era muito dura a palavra do reino. Porque acharam que era muito difícil o que Jesus estava falando. E aí os discípulos quis aliviar a barra. A Bíblia diz que ele chega diante do mestre e fala: olha, Senhor, eu sei que o Senhor é o mestre, o Senhor sabe de tudo, mas essa palavra que o Senhor está dizendo é muito dura. Quem vai querer obedecer isso? Olha lá, a multidão está indo embora, da maneira que o Senhor falou com eles. Tinha aqui quase 10.000 pessoas aqui, ó, ouvindo o Senhor, esperando que o Senhor operasse milagre, e o Senhor vem falar uma palavra dura para eles. Ó, saíram tudo cabisbaixo, saíram tudo triste, estão indo embora bravo pela palavra que o Senhor falou. A resposta de Jesus foi tão carinhosa que me chama a atenção, que dói até nos ossos. Você achou dura a palavra? Quer ir com eles? Pode ir. Eu não estou pedindo para ninguém ficar. Só vai ficar aquele que quer ser salvo. A resposta de Jesus. Um dos discípulos que ele havia dado poder para curar a enfermidade, para expulsar demônio, para libertar, os 12 que ele escolheu para estar com ele não passou a mão na cabeça. Ele disse o que é real e verdadeiro. Quer ir junto? Pode ir. Segue o caminho. Está difícil, está duro para você? Pode ir embora. E aí o discípulo volta atrás e diz: opa, eu vou fazer o que lá com eles? O que eu vou procurar para lá que somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Aonde eu vou arrumar a palavra de vida eterna que só vem do Senhor? Eu prefiro ficar aqui mesmo. Aleluia. E ouvir esse sermão duro, difícil de engolir, parecendo um espinho de peixe descendo na garganta. Mas é melhor descer machucando e curar a alma do que ter bonança, benevolência, facilidade e morar no inferno. O Evangelho se fala disso. Só que neste tempo há uma confusão, porque o Evangelho sempre falou de obediência. As parábolas de Jesus sempre falou sobre o reino do céu, nunca aqui na terra. Tudo que Jesus ensinou no seu ministério aqui na terra foi sobre salvação, foi sobre a vida eterna. Nunca foi sobre receber nada de riqueza aqui nesta terra. Pelo contrário, Jesus falava: se você quer dar lá, você tem que deixar aqui. Se você quer ter lá um lugar, você primeiro tem que negar aqui. Se você quer realmente assentar do lado do trono do Senhor, você tem que deixar o trono aqui. Mas houve uma distorção da palavra no caminho, de que o Senhor é obrigado a fazer por nós aquilo que nós queremos e desejamos, que o Senhor tem que dar e mimar todo mundo, que o Senhor tem que tratar com leitinho a vida inteira, como se fosse um bebezinho. Paulo cita isso uma vez. Ele está pregando, ele está ensinando a igreja. Só que o povo não quer aceitar a palavra de Deus, a palavra que fala de conversão, a palavra que fala de salvação. E ele diz assim: realmente vocês não podem provar do alimento sólido ainda, que vocês não estão preparados.
Vocês têm que ser tratados com leitinho ainda, com leitinho materno ainda. Vocês já ouviram tantas coisas, provaram o poder de Deus e ainda tem que ser tratado como criancinha. Paulo estava dizendo que até quando vocês querem ser tratados dessa forma? Até quando o mimimi, aquele negócio de entristecer pela palavra, vai ficar no meio de vós? Vocês conheceram o Rei da vida, o Senhor da glória, e ainda estáis tristes porque houve uma palavra dura. Esse mesmo Paulo, ele teve encontro com Jesus. Ele era perseguidor antigamente. Quando ele teve encontro, sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou cego. E para ele voltar a viver, ele tem que se esforçar e ir até a casa do homem, ao qual Deus determinou orar por ele. E ele entendeu o tamanho do poder de Deus. Paulo era rico. Paulo era um cara letrado. Paulo era um camarada que conhecia tudo da lei. Ele era observador e praticante de tudo que a lei ensinava, mas ainda não tinha conhecido ele. Paulo tinha tudo, ao mesmo tempo não tinha nada. Paulo, mesmo conhecendo toda a Torá, todos os mandamentos de Deus, estava caminhando em direção ao inferno, até o dia que chegou a salvação, do encontro com Jesus. A partir desse momento a sua vida foi mudada. A partir do encontro real e verdadeiro e reconhecimento de Paulo que o Senhor é o único caminho para a vida eterna. Paulo entende que tudo que ele fazia, tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele praticava, não adiantava de nada se não fosse através de Jesus Cristo. Que se ele não cresce e aceitasse o Senhor, tudo que ele guardava, obediência, isso, aquilo, não ia servir para levar ele para o céu. O que eu quero dizer nesta manhã é que nós precisamos realmente a se voltar a Deus, a mudar de vida realmente. Se nós queremos realmente algo novo para nós, é necessário sim deixar os nossos costumes, deixar a nossa vontade, deixar o nosso ego, deixar o nosso querer, deixar aquelas coisas que vai trazer a felicidade momentânea aqui nesta terra, se nós queremos sim ter felicidade no céu. Que o tempo está no fim, Jesus está à porta, e a Bíblia diz que naquele dia, aqueles que não aceitaram, a porta vai se fechar, e vão querer bater para entrar, vão se esforçar para entrar, mas não vão poder, porque a porta vai estar fechada para o lado de dentro, e quem vai fechar é o próprio Deus. E vai dizer: apartai-vos de mim, que eu vos não conheço. Eu nunca vos conheci. Mas Senhor, eu estive na igreja. Mas Senhor, eu cantei louvores. Senhor, eu preguei a palavra. Lembra aquele que eu trouxe para a igreja? Eu não lembro de nada disso, porque eu nunca conheci você. Nós temos que lutar para vencer aqui, para herdar lá. Não podemos mais viver um evangelho conturbado, mentiroso, falso. O evangelho de me dá, como se fosse criança mimada, que todo instante está pedindo, e nunca reconhecendo. Não podemos mais viver como pedintes, mas sim como praticantes da palavra de Deus. Todo o tempo pedindo milagres, soluções, mas nunca reconhecemos que o que importa é a nossa salvação. Pessoas e mais pessoas estão padecendo por não entender isso, por não reconhecer isso, estão caminhando passos largos para o inferno. Porque hoje já não é mais pregada a palavra de salvação. Há um movimento que se diz que é poder de Deus. Um cai aqui e fica se estribuchando no chão,
põe a mão no outro ali, ele começa a pular que nem não sei o que, o outro sai girando pela igreja, derrubando tudo, mas quando vai embora para casa, todo esse poder que diz ter manifestado, toda essa unção que diz que veio do céu, foi apenas uma coisa aparente, porque não mudou a vida, e volta no lamaçal, nas bolotas do porco novamente. E o evangelho real e verdadeiro não é isso. O evangelho real é mudança de vida, é transformação de atitude, é mudança de história, é sobre deixar e nunca receber, é sobre deixar para trás, deixar passar, não fazer, não praticar e obedecer. Esse é o evangelho genuíno. Mas a maioria do povo não quer isso. O povo quer uma felicidade momentânea. Ele quer aquele alimentinho fraco que vai, igual miojo, sabe? Miojo. Você come miojo agora, daqui 5 minutos você está com fome novamente. Agora vai comer um pirão lá com farinha, com mocotó, você fica 2 dias sem comer. Porque você está autossuficiente, você está lotado, não cabe mais nada. A criança, quando ela se amamenta só de leite, cada 2, 3 horas a mãe tem que dar leite, porque o leite não sustenta assim. Agora quando ela passa a comer comida sólida, ela vai comer igual ao adulto. No tempo que o adulto come é que ela vai comer, ela vai almoçar, ela vai jantar. E nós, da mesma forma, aqui na palavra de Deus, nós estamos da mesma forma. Não podemos mais continuar com esse leitinho, com o miojinho, com a comida sensível, fraca, que passa pelo ventre e vai embora e não satisfaz. Temos que comer a verdadeira palavra de Deus, que é a palavra do reino, a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. Essa tem que morar dentro de nós. Esse é o alimento que tem que entrar dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e mudar de dentro para fora. E há necessidade disso. Já não dá mais para brincar de ser crente, já não dá mais para brincar de eu vou levantar minha mão e vou adorar a Deus, se realmente eu não adoro a Deus dentro de mim, na minha vida, no meu cotidiano, no meu caminhar. Isso não é adorar a Deus, nunca foi. Adorar a Deus começa aqui dentro, começa na verdadeira comunhão e na verdadeira conversão, porque a Bíblia diz que quando eu aceito Ele, já não vivo mais eu, Ele vive em mim. Então Ele coordena e diz o que tem que ser feito e como eu tenho que viver. Mas nós queremos sempre alimentar o nosso ego, alimentar a nossa carne, porque a carne sempre quer falar mais alto, e o nosso coração sempre quer que seja obedecido os seus desejos. Mas o coração do homem, a Bíblia diz que é enganoso, e ele leva para a perdição. E se eu não quero ir para a perdição, eu não posso ouvir o meu coração, eu tenho que ouvir a minha razão. E a minha razão, muitas vezes o Espírito Santo fala comigo de coisas que eu tenho que deixar, de coisas que eu tenho que fazer, mas às vezes pelo meu orgulho eu não aceito isso, eu não aceito que eu preciso mudar, eu não aceito que é necessário uma mudança, que é necessário eu me lançar, eu me esforçar a fazer, porque é muito mais melhor ficar no conforto, na situação em que está. Em Deuteronômio 28, a palavra de Deus diz assim, fala sobre as bênçãos e as maldições. É muito interessante esse livro. Se nós lermos ele inteirinho, não só as bênçãos, nós veremos como Deus quer, o que Deus quer de nós. Se nós olhássemos todo o livro, nós saberíamos que para ter isso, precisa disso. A Bíblia fala sobre, bendito serás quando entrar e sair,
fala que a bênção do Senhor vai nos acompanhar, o nosso celeiro vai se fartar, vai ter abundância, a terra vai dar fruto, vai ficar por cabeça e não por cauda, vai dominar. Se não se desviarem de tudo que eu ordeno. Mais para frente, fala das maldições. Mas aquele que não obedecer, vai acontecer isso. Mas aquele que não fizer, vai acontecer isso. Mas aquele que não se lançar, vai acontecer isso. Então, se nós queremos a bênção de Deus, nós temos que ser obedientes à tua palavra. Não tem como, dois caminhos, duas portas. Existe apenas uma. E essa única porta é Jesus Cristo. O único que pode nos salvar dessa geração perversa a qual nós vivemos. Estamos no mundo, mas não podemos ser participantes nem fazer parte do mundo. Estamos aqui de passagem, esperando que o Senhor venha nos buscar, que o Senhor venha nos salvar. Esse é o nosso propósito. Não estamos aqui apenas de passagem para fazer um número, mas estamos aqui para fazer uma diferença. E que se nós queremos realmente alcançar a bênção de Deus, nós temos que entender que a obediência é o princípio de tudo. A mudança de vida é o princípio de tudo. A entrega é o princípio de tudo. Se eu quero que mude-se a minha situação na minha casa, eu preciso primeiro mudar eu, mudar a minha vida, mudar a obediência à palavra de Deus. Porque Deus está alertando a igreja. Todos os acontecimentos estão mostrando que não é brincadeira o que está escrito na Bíblia. Está tudo se cumprindo. Houve agora um decreto lançado pelos Estados Unidos e as potências mundiais sobre a paz em Israel. A Bíblia diz, ensina, uma Bíblia que foi escrita mais de 2000 anos, nunca houve paz em Israel, mas estão determinando o acordo de paz em Israel agora. E se for assinado, realmente, se for decretado, está se cumprindo uma boa parte das profecias de Apocalipse. E quando tiver paz em Israel, Jesus está à porta, Jesus está vindo, está se cumprindo. Filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, guerras e mais guerras. Isso já está acontecendo. Peste mais peste, passa uma pandemia, chega outra, passa uma dificuldade, chega outra. Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo. E até quando eu vou viver uma vida ainda morna? A Bíblia diz que o próprio Deus falando uma revelação através de João Batista. Havia uma igreja em Laodiceia, uma igreja muito rica, muito bonita, não faltava nada, tinha de tudo. Mas a palavra para aquela igreja foi: olha, vocês têm de tudo, mas vivem nu. Vocês têm de tudo, estão cegos. E, olha só, e vocês são os mornos diante de mim. E os mornos eu vomito da minha boca. O que Jesus estava dizendo para aquela igreja: vocês são muito bonitos, têm uma aparência maravilhosa de crente, tem uma aparência maravilhosa de servo de Deus, mas isso para mim não serve para nada. Eu estou jogando fora, porque a aparência para Deus não é nada, é aqui dentro que conta. Porque a verdadeira conversão é quando Jesus entra, é quando a palavra entra. Porque a palavra de conforto ela é muito boa, mas todo mundo lá fora pode dar uma palavra de conforto para nós. Todo mundo pode dar uma palavra de amor para nós, mas a palavra da vida eterna só vem dele, é só dele. E o Evangelho é palavra de confronto. O Evangelho confronta, tanto que todas as vezes que Jesus estava pregando, os fariseus, os doutores da lei,
queriam debater com ele, porque eles eram conhecedores da lei, conhecedores dos mandamentos, mas não conheciam o Mestre, eles não conheciam Jesus. E a Bíblia diz, fala e ensina que é muito mais melhor obedecer do que sacrificar, porque sacrifício de tolo não é recebido por Deus. Nós precisamos sim se voltar a Deus nesse tempo, se voltar a Deus, porque o tempo está próximo. É nisso que nós temos que pensar, na salvação. E aí sim a Bíblia diz que nós buscamos o reino de Deus, buscar a justiça do reino de Deus, as outras coisas vai ser acrescentado. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe da nossa fraqueza, mas primeiro está o reino de Deus, a sua justiça, a tua verdade. E aí sim, naquele grande dia, nós vamos ouvir o nosso nome. Quando nós ouvimos os rumores que Jesus está voltando, e nós não vamos participar da tribulação que há sobrevive sobre toda a terra, que a Bíblia diz que o inimigo vai dominar, o inimigo vai tomar frente de tudo, e se nós obedecermos a Deus, não vamos mais estar aqui, porque estaremos na glória, no gozo da vida eterna, participando e desfrutando daquilo que Jesus preparou para nós, a vida abundante, a vida eterna, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Fique com essa palavra, irmãos, medite nela, dia e noite, porque ela é palavra de vida eterna, palavra de salvação. E a palavra, quando ela cai numa terra boa, a semente cai na terra boa, ela dá fruto, fruto para o reino. A Bíblia diz que quando ela cai na areia, logo ela se perde, porque não tem raiz. Na pedra, piorou, mas quando ela cai numa terra fértil, ela cria raiz, e ela dá fruto, dá uma árvore bonita, uma árvore vistosa. E é isso que Jesus espera de nós. Amém? Oremos ao nosso Deus.